Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje São Pedro e São Paulo. E tem tudo a ver com a nossa fé, com a nossa igreja, celebrarmos essas duas testemunhas de Jesus que derramaram o seu sangue por ele. E o sangue deles regaram a igreja inteira. Hoje é uma festa bem católica. Quando eu falo católica, eu me refiro à origem da palavra, que é universal. A igreja católica é a igreja universal. Essa universal original, né? Porque já copiaram o nome também. A palavra católica significa que a igreja está no mundo para salvar a todos. Do grego, a palavra católica quer dizer igreja universal. Então, quando alguém perguntar a você, qual é a sua igreja? Você pode dizer, eu sou da igreja católica. Ou você pode dizer, não, eu sou da igreja universal. A pessoa vai dizer, mas você mudou de igreja? Você não era da igreja católica? Eu falo, não, eu sou da universal original. E nós vamos explicar que a origem da palavra é essa. E nós estamos celebrando uma festa nossa, o que historicamente dizendo, nenhuma igreja pode arrogar por si esta originalidade e sendo a primeira que vem do coração do Senhor. Aqui, meus irmãos, não é discriminar A ou B, é colocar o pingo no i falando a verdade. Parece hoje em dia que a verdade não agrada os ouvidos, mas não é por causa disso que não vamos aqui dizê-la. Só existe uma igreja que veio do coração de Jesus. Só existe uma igreja que veio dos apóstolos, que é a nossa igreja católica, apostólica, romana. Existem hoje tantas igrejas cristãs e que nós respeitamos. São seguidores de Jesus? São. Pregam o evangelho? Pregam. Seguem a Cristo? Seguem. Mas historicamente falando, eles não podem dizer que Jesus fundou a igreja deles. Tanto é, se você for indiferente de igreja, se você for em qualquer enciclopédia, internet, quem já fez curso de história, um curso sério, em qualquer faculdade ou universidade do mundo, e quando você vai estudar as religiões, toda igreja cristã tem o seu fundador, seja qual igreja for. Quando você vai estudar a igreja católica, até nas universidades ensinam isso. Ela veio de São Pedro. Jesus a entregou para Pedro, Pedro faleceu, veio São Lino, Lino faleceu, veio Santo Anacleto, Anacleto faleceu, veio Alexandre, Alexandre, e daí até chegar ao Papa Francisco. São 267 papas, de Pedro até hoje. E por que nós estamos celebrando esses dois personagens centrais? Porque sobre eles está edificada a nossa fé cristã católica, sobre São Pedro e São Paulo. Não sei se alguém aqui já esteve lá, se não foi, você irá, se assim for o seu sonho. Uma visão muito bonita e muito assim católica nós temos quando nós chegamos à Santa Sé, que é ao Vaticano, fica em Roma. Quando você adentra lá na Praça de São Pedro, e olhando a Praça de São Pedro do alto, quando você está chegando em Roma de dia, e o avião está sobre aí, passa em cima ali do Vaticano, você vê a Praça de São Pedro. É uma das maiores praças do mundo, e o mais bonito não é a praça, é o formato da praça, que é uma fechadura. É aquele formato onde se coloca a chave. Então aquela redonda, aquela chavinha de roça, né? Se você olhar na porta, é aquela bolinha com aquele triângulo. A Praça de São Pedro tem esse formato, porque é ali que se lembra a questão da chave, a chave de Pedro. Quando você vai nas audiências do Papa, seja ele qual for, geralmente nas quartas de manhã, lá na Praça de São Pedro, uma coisa nos impacta. Duas imagens de mármore gigantes,
de São Pedro e São Paulo. De um lado da basílica, você tem São Pedro, segurando as duas chaves, um homem forte, um senhor forte, não é? E do outro lado, nós temos a bela imagem de São Paulo, ele com a espada do lado, lembrando a sua vida passada, ele segurando uma grande Bíblia. E é sempre entre Pedro e Paulo que o Papa dirige a toda a igreja a sua palavra. A janela mais famosa do mundo, né? A janela lá do Vaticano, onde aparece o Papa, é bonito de se ver, mas fica só um pontinho branco, né? Que é tão grande, você só vê um negocinho branco assim. Aí o pessoal pergunta: quem é aquele pontinho branco? O pessoal fala: é o Papa. Ah, você não vê porque é muito longe. Sempre onde o Papa aparece, ele aparece ao lado de Pedro e ao lado de Paulo. E por que eu estou dizendo isso, meus caros? Porque ser cristão católico não é a mesma coisa de ser cristão evangélico. Não é a mesma coisa. Esse papo, tanto faz. No tanto faz não. No tanto faz não. A catolicidade, ela tem coisas que são nossas e que não tem igreja nenhuma. E aqui não é denegrir a igreja dos outros, é valorizar aquilo que é nosso. Que é quando você não conhece o seu tesouro, você o troca por bijuteria. Uma pessoa que não entende de joia, e ela vai numa pessoa safada, levar um anel de joia, um diamante, um anel de ouro, e ela não entende nada de joia, a pessoa: olha, eu troco esse anel, você quer vender esse anel? Eu vou trocar com você. Olha, esse aqui é mais bonito, esse aqui é maior, a pedra desse é maior. Aí você olha os dois: essa aqui está mais bonita mesmo, está mais novo, né? Está mais novo. Aí a pessoa compra esse. Só que quando ela leva para alguém que entende, vai dizer: olha, isso aí não é uma joia, meu filho, isso é uma bruta de uma bijuteria. Essa pedra não é preciosa e esse dourado aí não é ouro. E isso acontece na fé católica. As pessoas se dizem católicas, elas não vivem o catolicismo, elas não conhecem a doutrina da igreja, elas não conhecem a história da igreja, elas não conhecem vida de santo. Eu tenho um católico bem de IBGE, é um católico bem safado. Aí esse encontra aí, ou emocionalmente falando, não sei o quê: ah não, eu não sou mais católico, agora eu sou evangélico. Nunca foi católico, nunca foi católico. Tinha o nome de católico, mas ele nunca foi católico. E aqui, meus caros, eu digo algo sem medo de estar errado. Atenção, você que é católico, que entende a sua fé católica, converse com uma pessoa que não é católica, principalmente as igrejas que gostam de descer a lenha no catolicismo. Veja a imagem que eles têm de nós. Não é uma imagem real. Eles não conhecem a igreja católica. É colocado na cabeça deles uma caricatura do que nós somos. É uma igreja que só fica adorando santo, uma igreja que não conhece Bíblia, uma igreja fraca, uma igreja, quer dizer, por tradição. Por que que isso acontece? Porque se as pessoas que não são católicas forem apresentadas à igreja católica de verdade, elas vão ser católicas. Então aqui é passado para elas uma maquete, é passado uma caricatura daquilo que nós não somos. É por isso que precisamos entender e aprofundar a nossa fé católica. Há dois momentos que são impactantes na vida das pessoas que amam a igreja, que são católicas de verdade. Quando você vai a Roma e visita, além de todas as basílicas, duas basílicas que, no meu ponto de vista, são centrais. São três, e tem também a Basílica Santa Maria Maior e tem a Basílica de São João do Latrão, né? São João do Latrão é a Catedral de Roma, enquanto o Papa é Bispo de Roma. Nós temos a Basílica de São Pedro, que são as cerimônias do Papa, enquanto Sumo Pontífice. E a Basílica de São Pedro tem uma igreja irmã, que é a Basílica de São Paulo, fora dos muros.
né? São Paulo extramura. Por quê? Estão fora do muro do Vaticano. E por que essas duas igrejas são importantes para nós? Atenção! Não é pela perfeição artística, não é pelo tamanho da igreja. Eu acho que Roma, a gente se sente como nós somos de verdade, um cisco. Quando você entra na Basílica de São Pedro, o rodapé da Basílica é maior do que você. Aí você vê escrito na cúpula, Tu és Petrus. Aí as pessoas perguntam, o guia pergunta, né? Qual o tamanho daquela letra ali? Aí você olha a letra, uns 50, um metro. Falou, não, cada letra daquela tem 7 metros. Aí você olha de baixo, parece uma letrinha, tão grandiosa que é a Basílica. Mas não é por causa disso que ela é importante, não. Talvez eles podem fazer uma igreja maior do que a de São Pedro. Por que essa igreja é importante para nós? Porque embaixo de onde o Papa celebra a missa, está o túmulo de São Pedro. Ele foi sepultado numa das 7 colinas de Roma, numa das filhas do imperador Constantino. E essa garota se chamava Vaticana. E ele foi sepultado nesta colina, a colina da Vaticana. Por isso que aquela colina tem o nome de Vaticano. E é por isso que o Papa mora lá. Então a Basílica de São Pedro, primeiro a Basílica de Constantino, ela cai, levantar agora a atual Basílica de Pedro, onde está o túmulo de São Pedro. Então quando você entra na Basílica de São Pedro, ali está a origem da nossa fé. Existe uma outra basílica, a Basílica de São Paulo. Quando você vai à Basílica de São Paulo, no altar há um grande vidro com luzes. Se olha assim, tem um túnel iluminado. Quem está sepultado lá embaixo? São Paulo. Então a igreja, ela tem as origens da nossa fé nesses 2 túmulos dos apóstolos, São Pedro e São Paulo. E aqui, meus irmãos, não é ficar exaltando apenas 2 homens, porque eu sei muito bem o discurso. A igreja fica exaltando 2 homens, ela tem que exaltar a Cristo. Só que a minha pergunta é, qual é a nossa ligação com Cristo? É uma ligação emocional? É uma ligação individual? É uma ligação meramente temporal? Não. A nossa ligação com Jesus Cristo, ela é também histórica, porque Ele esteve aqui nesta terra num período certo. E qual é a ligação com Ele? De onde vem o depósito da fé? Depositum fidei, que foi entregue. Vem de São Pedro e São Paulo. Quando eu chego no túmulo de Pedro, quando eu chego no túmulo de Paulo, foi ali que tudo começou. E de lá para cá, são 2000 anos de história. E aqui, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, principalmente quem não é católico, muito cuidado em falar mal da igreja. Que as pessoas estão vivendo hoje a era da juventude. Ou a pessoa é jovem, ou ela não presta. Veja o que os adolescentes querem ser. Eles querem ser jovens. Eu quero ter 18, eu quero ter 18. Conversa com muitos idosos. O que eles querem ser? Jovens. Aí tem plástica, puxa, tá aqui, estica-te lá, põe potoca. Quer dizer, a pessoa, ela quer ser jovem. E isso entrou também no inconsciente da igreja. Parece que as pessoas estão procurando novidades. Então há tantas igrejas jovens que nasceram há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, são umas cocotinhas, né? Tudo jovenzinha. E a igreja católica é uma senhora idosa, de 2000 anos. E uma senhora idosa, ela não corre, ela não dá pirueta, ela não faz extravagância, ela é conduzida com honra, ela é conduzida com lentidão. As pessoas reclamam que a igreja é muito lenta. Mas a igreja não se adapta. A igreja católica é muito lenta. A igreja católica é muito conservadora. É porque não é uma cocotinha, né? Você pega uma moçoila aí, ela muda de roupa toda hora, põe sandália, tira sandália, sobe roupa, tira roupa. Não, a igreja católica não. Olha uma senhora de 2000 anos. É devagar, tem que ser cuidada, tem que ser bem acolhida, tem um lugar todo dela. Esta é a nossa igreja. Uma mãe,
uma grande mãe de 2000 anos de história. E se ela está aí até hoje, eu lhes digo como padre, que conheço muita coisa que vocês não conhecem, que já estudei muita coisa que vocês nem sonham em conhecer. E eu digo no púlpito, se não fosse pelo Espírito Santo, os homens já tinham acabado com essa igreja há tempos. Como o ser humano deu fora, e eu não estou falando apenas dos leigos, estou falando de padres, estou falando de bispos, estou falando de papas, durante a história, que fizeram horrores. Se fosse uma instituição humana, ela já tinha tombado há muito tempo, porque o esforço do ser humano não foi para mantê-la, foi para destruí-la. E se ela chegou até hoje, não é porque a nossa igreja é um CNPJ, é porque ela é esposa de nosso Senhor. Quando você olha para a igreja e pergunta, quem é a igreja católica? Ela é o corpo místico de Cristo. Aqui nós não vamos ficar brigando por CNPJ. Não. É o corpo místico. Ela é a esposa do Cordeiro. E é nas atitudes do altar, na liturgia católica, principalmente na Eucaristia, que a igreja continua dizendo para Jesus, Maranatá, Maranatá, vem Senhor Jesus. Bodas de Caná, ali está um casamento, o noivo com a humanidade. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A humanidade, a igreja. Então nós fazemos parte do corpo místico de nosso Senhor. Aí vem a pergunta, padre, quando é que eu entrei para esse corpo místico? Eu já nasço no corpo místico? Não, ninguém nasce no corpo místico, você nasce fora. Quando é que eu me torno membro da igreja? Membro do corpo místico? Quando que eu sou enxertado em Cristo? No dia do batismo. Por isso que o batismo, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome da Trindade. A nossa igreja é uma igreja trinitária. Sempre começamos em nome da Trindade, sempre terminamos em nome dela. Sempre que fala, Padre, me dê uma bênção. Quando a igreja abençoa os seus fiéis, seja nas mãos do Padre, do Bispo, do Santo Padre, é sempre o sinal da cruz. A nossa igreja é a igreja do Cristo crucificado, como Paulo disse. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para o grego, horror para o judeu, loucura para o pagão, mas para nós é salvação. Para nós é força de Deus. Meus caros, quem foi São Pedro? Claro, aqui eu tenho que resumir tudo, né? Não tem tempo, tá uma aula aqui. Mas, resumidamente, Pedro, ele era um pescador. E não era só um pescador. É como se Pedro tivesse outros barcos que trabalhassem para ele. Ele era tipo um coordenador ali. Mas vivido. Sabe-se que foi casado porque ele tem sogra. Mas sabe-se também que ele abandonou tudo porque não se tem notícia nos escritos, nem da mulher dele, nem se ele tinha filho. Porque se sabe que ele tinha uma sogra doente e que Jesus foi curá-la. Sabe-se que ele foi escolhido para ser um dos 12. E entre os 12, ele teve um papel proeminente. Sempre que Jesus perguntava algo, era Pedro que respondia. Sempre que Jesus corrigia pessoalmente alguém, era Pedro. Foi Pedro quem respondeu quem Jesus era de verdade. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus o elogia, olha, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ele não mudou o nome de nenhum dos outros 11, mas o nome de Simão ele muda. A partir de hoje, você não será chamado Simão, o seu nome será Kéfas, que quer dizer Pedro. E sobre esta Kéfas, sobre este Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Outra coisa, meus irmãos,
Vamos parar com esse papo furado, papo para boi dormir, que é um discurso mundano, um discurso de ateu e pessoa que não é católica. Jesus não veio no mundo para fundar uma igreja. Jesus veio para falar de amor, pelo amor de Deus. Leia a palavra é clara. E aqui eu não vou dizer nome de A ou de B, mas eu já vi entrevista, até de gente da igreja, que vai em certos lugares, que nem deveria ir, perguntaram para o caboclo, né? Minha língua coça para falar o nome do sujeito. Perguntaram para ele: Jesus queria uma igreja? O que ele respondeu? Não, Jesus não queria uma igreja, mas a igreja foi o melhor que a gente pôde dar para ele. Não sei onde que estudou, não sei onde que formou, não sei qual eclesiologia que o caboclo fez. A Bíblia é clara. Quando Jesus diz para Pedro: sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Não foi Pedro que disse isso não. Não foi a igreja que disse isso. Foi Jesus que disse para Pedro: eu vou edificar a minha igreja sobre você. E depois da ressurreição, lá no lago de Tiberíades, ou no mar de Genezaré, Jesus olha para Pedro e diz: tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Há uma pintura maravilhosa que você já deve ter visto, Jesus com báculo, entregando o báculo e 2 chaves na mão de Pedro. O rebanho é meu, a igreja é minha, as ovelhas e cordeiros são meus, mas você agora vai ser o pastor, apacenta aquilo que é meu. Ali Jesus entrega para Pedro o governo da igreja. Tanto é que você não vê em momento nenhum na Bíblia Jesus rezando para um dos 12. E Jesus reza por Pedro. Pedro, esta noite o diabo quis te peneirar, viu? Mas eu orei por você. Eu roguei ao Pai por você, para que você não desfaleça na fé. E uma vez confirmada a sua fé, confirme a fé dos seus irmãos. Quem é que sustentou o ministério petrino? A oração de nosso Senhor. Jesus rezou para que Pedro fosse forte. Quem é que sustenta até hoje o ministério petrino? O ministério do Santo Padre, o Papa? Jesus. O Senhor que orou por Pedro, Ele haverá de dar uma graça especial ao seu sucessor. Quando acontece Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quem é que prega? Quem é que faz o discurso? É Pedro. Então você nota que Pedro tem uma proeminência entre os 12. E aqui é preciso explicar uma coisa. Qual é o título de São Pedro? Qual que é o título do Papa? São 2 títulos. Um para a Igreja Universal, um para a Igreja de Roma. Para a Igreja de Roma, ele é bispo. Ele é o bispo da Diocese de Roma. E por ser o bispo da Diocese de Roma, ele é o Papa de toda a igreja. Então, bispo de Roma, ele é um bispo. O Papa Francisco, ele é um bispo igual ao nosso Dom José. É bispo. A igreja só tem 3 graus: diáconos, padres e bispos. Não tem mais do que isso não. O restante são títulos. O padre, ele pode ser cônego, ele pode ser monsenhor, ele pode ser vigário forâneo, ele pode ser vigário geral, ele pode ser provedor eclesiástico, ele pode ser várias coisas. O bispo, ele pode ser arcebispo, ele pode ser cardeal, são títulos que o bispo recebe. E o Papa é o bispo de Roma. E por ser o bispo de Roma, ele preside as igrejas no mundo inteiro. É chamado de primo inter pares, é o primeiro entre os irmãos. Quando o Papa se reúne com os bispos, ele é um bispo com os bispos. Por ser o bispo de Roma, ele tem uma proeminência, que ele é o Santo Padre. Então a voz dele pesa mais, a opinião dele pesa mais. Há certas coisas da igreja que cabem somente ao Papa,
e o principal do ministério do Papa é a unidade. Por que a igreja precisa de um Papa? Para que ele mantenha a igreja unida num ponto comum. Quando nós falamos que a igreja é una, tem gente que interpreta a igreja é una, que a igreja é única. Também, mas não é só isso. Ela é una na doutrina, no governo, na liturgia, no sacramento, na interpretação bíblica, no depósito da fé. As leituras que nós estamos lendo aqui são lidas no mundo inteiro. As missas que nós celebramos, o ritual é o mesmo no mundo inteiro. Quem que mantém esta unidade? O Santo Padre. Ele que recebeu de Cristo essa questão de manter a igreja unida naquilo que é essencial. Quando você viaja para fora do país e você vai às missas em outros lugares, principalmente lugares mais distantes, você vai lá na China, na África, parece outra igreja. O ritual, fala, mas que igreja que é essa? Não, igreja católica também. Mas como que é tão diferente? Por que se mantém unido? Porque o Papa tem esta função. É uma missão que ele recebeu, de unir aquilo que é diverso e manter aquilo que é essencial. Então este é o papel de Pedro. Mas uma colocação sobre Pedro e eu passo para Paulo. Estou falando algumas coisas para você saber responder. Quando você conversa com alguém que não é católico, ele vai dizer para você: acha na Bíblia aí onde que está que São Pedro foi o primeiro Papa. Acha na Bíblia aí onde que está que Pedro tinha os seus assessores, que são os cardeais. Aí já que está levando o negócio para o caminho dos porcos, você também responde no caminho dos porcos, né? Acha na Bíblia onde que vai pregar a palavra, tem que estar com terno. Acha aí para mim. O caminho não é por aí, não é? Na época de Cristo, era o embrião da igreja. Quando a igreja católica, a igreja cristã, foi elevada à igreja oficial do Império Romano, em 313, por Constantino, por influência da sua mãe Santa Helena, toda aquela indumentária que era da realeza, passou para o clero católico. Aí o Papa teve lá a sua corte, os bispos começaram a usar mitra, as roupas da igreja, que até hoje são usadas liturgicamente. A origem delas são as roupas judaicas e as roupas do Império Romano, não é? Aí ali a igreja, então, ela começou a se organizar, construir basílicas, catedrais, etc. E atenção, meus irmãos, atenção, você tem que saber isso na ponta da língua. Você é cristão católico, na ponta da língua. Quem não é católico, para tirar de nós o que é nosso, eles não vão dizer isso, né? Quem foi que fundou a igreja católica? Ué, quem fundou? Foi Jesus sob Pedro. Se alguém responde isso, por que eu vou ser protestante? Por que eu vou ser evangélico? Se eu sei que quem fundou a igreja foi Jesus sob Pedro. Então o que eles dizem? Eles vão dizer assim: quem fundou a igreja católica foi o imperador Constantino, em 313. Ele criou a igreja católica. Por que eles dizem isso? Para tirar a fundação de Cristo. Aí, como Constantino fundou a igreja católica, Lutero fundou a luterana, o rei Henrique fundou a anglicana e daí por diante. Só que a história, meus irmãos, aqui não é padre, é história. Quando você estuda a história, a igreja ela veio de Pedro e durante 4 séculos ela foi perseguida pelo império. Ela vivia nas catacumbas. Por que a igreja hoje usa um incenso? Quando tem um incenso, aquele turíbulo, aquela fumaça cheirosa do incenso. Primeiro porque a origem é bíblica. No templo de Jerusalém se queimava incenso. No Natal, Jesus recebeu incenso. Mas de onde veio a inculturação do incenso no cristianismo, sendo que o uso dele era judaico e pagão? Porque nas catacumbas ficava todo mundo junto, não tinha circulação de ar, as pessoas suando, aquele mau cheiro, o que eles faziam? Colocavam brasas e colocavam incenso, para que aquela fumaça podia dar um ar mais tolerável para as pessoas celebrarem a Eucaristia ali. Então o incenso, ele vem de onde? De uma igreja escondida.
A igreja nas catacumbas. Em Roma tem várias catacumbas. Então a igreja existia. E durante 4 séculos ela foi perseguida. Até que Constantino, por influência da sua mãe, e ele também não foi bobo nada, foi uma atitude política, porque ele viu que em torno dele os generais já eram cristãos, o conselho já era cristão, o senado já era cristão, ele vai ficar sozinho no pagão? Falou, não, então eu ponho agora a religião cristã, a religião católica, como oficial do império. Olha para cá, gente, a resposta é muito simples. Constantino fundou a igreja católica. Qual é a resposta? Não. A igreja vem de São Pedro. Durante 4 séculos ela viveu escondida. O que Constantino fez não foi fundar uma igreja, não foi criar uma igreja. Ele tornou essa igreja escondida uma igreja oficial. E aquela igreja perseguida, ela passou a ser uma igreja soberana. Foi isso que ele fez. Ele não criou nada, não. E Napoleão Bonaparte, que conquistou a Europa conhecida, quando ele ergueu a sua espada na França, alguém disse para ele: Napoleão, olha que bonito, tu és tão grande que só falta uma coisa para você ser inesquecível. A Napoleão pergunta: o que me falta? Aí alguém disse para ele: fundar uma igreja. Só te falta isso, para você ser mais poderoso que o Papa. E Napoleão respondeu: para fundar uma igreja é preciso 2 coisas: morrer numa cruz e ressuscitar. A primeira eu não quero, e a segunda eu não posso. Napoleão sabia que ele não podia fundar uma igreja. Cara, hoje, gente, pelo amor de Deus, que farra, hein? Me desculpe a franqueza, que bagunça que virou. Eu fico imaginando alguém que não é cristão vendo essa bagunça que virou com o cristianismo. Abre-se e fecha como se abre um boteco. Abre-se e fecha como se fosse um CNPJ. Não, eu não tenho nada na vida, não cheguei a lugar nenhum. Vamos reunir a mãe, os irmãos, vamos pegar uma viola aí, vamos abrir para a gente uma igreja. Ô, gente, por favor, no meu ponto de vista, por aquilo que eu já estudei, que não é tanto assim, o que deveria existir de maneira coerente? Se fosse coerente, uma igreja católica e uma igreja protestante. Eu não concordo com o catolicismo, então eu sou protestante. Eu concordo com os dogmas, então eu sou católico. Então haveria catolicismo e protestantismo. Ponto final, Zé Fini. Mas o que acontece são os interesses particulares. Não vou contar o nome da cidade, não. Mas é Itaúna. Gente, olha isso aqui, se dá para você levar a sério um pessoal desse. Havia a igreja quadrangular. Isso aqui é um exemplo de tantos. Quadrangular. Por que quadrangular? Tem 4 pilastras. O tio era o pastor e o sobrinho era auxiliar dele. Os 2 brigaram por causa de dízimo. O sobrinho separou do tio, alugou um outro cômodo e abriu uma igreja para ele. Aí o tio disse: olha, você vai criar um nome, viu? Não vai me copiar o meu não. Eu sou o pastor da quadrangular. O sobrinho não tem importância não, tio. Uma pilastra sua eu não aceito não. Eu vou fundar uma igreja. Existe a igreja triangular. Eu não estou aqui falando mal dos nossos irmãos da fé. Eu estou explicando como que a coisa hoje acontece. Vá no direito civil e me diga se o padre está mentindo. Se eu estou mentindo, me contestem. Vá no fórum, na prefeitura e veja o que é mais fácil abrir, um bar ou uma igreja. Sabe, uma igreja assim, ó. Tem uma placa, tem 2 pessoas. Você abre a igreja. Aí já não paga imposto, aí tem uma regalia danada. O que virou o cristianismo, né, meus irmãos? Um jogo de interesse próprio. Eu tenho a minha igreja, eu fundei a minha religião. Cuidado com isso. Bonaparte, que poderia ter feito, não fez. Um grande conquistador
Ele sabia, não, quando mexe com religião, não é mais comigo não, isso é com ele. E a nossa fé vem da cruz. Última curiosidade de Pedro é que quando Pedro foi morrer por Jesus, Jesus disse que Pedro daria a vida por ele. Pedro não se viu digno de morrer igual Jesus, que ele morreu crucificado. Então eles crucificaram Pedro e colocaram a cruz de cabeça para baixo. E Pedro morreu assim, dando glória a Deus pela sua vida, crucificado de cabeça para baixo. Agora eu vou abrir um parênteses, que eu não posso deixar de falar, senão eu passo mal. Aí eu passo mal. O Santo Padre Bento XVI, numa das suas viagens à Europa, fizeram uma homenagem para o Papa, fizeram a cadeira lá na hora da missa, e no trono papal colocaram atrás uma cruz de cabeça para baixo, escrito Petrus. Quer dizer, ele é Pedro, o Papa é Pedro. E tem na internet uma foto, e aí eu não vou poupar nome, são os testemunhas de Jeová, porque eles, na cabeça deles, o Papa é a besta, e o catolicismo é a religião do demônio, só eles que vão subir, nós tudo vamos descer. E eles usam essa foto, e que está no site deles, porque pesquisei antes de dizer, e já salvei a página, porque se apagar eu já printei, onde eles nesta foto, eles ampliam a foto e tem uma seta na cruz de cabeça para baixo. E eles vão explicar por que a cruz está de cabeça para baixo. Porque a intenção do Papa é destruir o cristianismo. A intenção do Papa é destruir a imagem de Cristo. Olha como que distorce a coisa. Por que a cruz do Papa estava de cabeça para baixo, escrito Petrus? Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E quando eles colocam Petrus, é lembrando que Bento XVI, hoje Francisco, é sucessor desse Pedro. Então são algumas curiosidades que muitos católicos ainda não sabem. Aí apresenta lá a cruz de cabeça para baixo, você não sabe, é mesmo, pega essa cruz de cabeça para baixo. Aí fica aquele católico com cara de tacho. Eu tenho que falar cara de tacho, não posso falar cara de nádegas, né? Cara de tacho. Tem que saber, gente. É da nossa igreja, é da nossa fé. Outra coisa, me ajuda aí. Eu já vi gente da igreja, esses cursos bíblicos, que não tem paciência mais para isso. Quando padre novo tem paciência, não tem paciência para isso. Quando você faz curso e libera pergunta, você tem que ver as perguntas que o povo me faz. Me ajuda aí. Ô padre, falei, oi. É verdade que naquele chapéu que o Papa usa, chapéu, gente, não é chapéu, meu filho. Chapéu que usa é o teu pai. O Papa usa mitra, é uma mitra. Ah, é. Na mitra do Papa, é verdade que tem na cabeça dele o número 666, pelo amor de Deus. Isso é para pegar o padre desse, ó. Vai acabar com tudo. Gente, pessoas da igreja católica com minhoca na cabeça de gente protestante, com minhoca na cabeça de testemunho de Jeová. Por favor. Se eles falam isso, é a fé deles, não tem problema. Mas nós temos que saber, nós temos que conhecer a nossa, eu não estou falando a religião dos outros não, conhecer a nossa igreja, conhecer quem é São Pedro, conhecer quem é o Papa para nós. Tem católico que nem sabe quem é o Papa, não quem é, o nome sabe, mas para que a igreja tem Papa? Não sei não, ele fica andando de branco para cima e para baixo, eu não sei não. Então esse é Pedro. Pedro que deu a vida por Cristo e que nos ensina a fazer o mesmo. E Paulo? Quem é Paulo? Paulo é um ex-assassino. Paulo, enquanto Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Onde tinha uma comunidade se reunindo, Paulo ia com os soldados dele e matava a todos no fio da espada. Quando eles apedrejaram Estevão, e Santo Estevão, ele ergueu os olhos para o céu e ele viu Jesus. Ele falou assim, eu estou vendo o cordeiro de pé. Deram uma pedrada na cabeça de Estevão, ele já caiu lá meio estribuchando.
eles pegam um manto todo sujo de sangue e jogam no pé de quem? De Paulo. Era Saulo na época. E ele olhando assim, ó, achando bom. Não, eu vou acabar com essa seita cristã. Tanto que ele ficou sabendo que tinha uma igreja se reunindo em Damasco. Ele pegou o seu cavalo, pegou os seus soldados, vamos lá acabar com esse povo, vamos passar o fio da espada em todos. A hora que ele estava indo para Damasco, Jesus aparece para ele. Aparece um brilho no céu, ele fica cego e ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, literalmente. Quando ele cai do cavalo, ele não consegue enxergar nada. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas eu vou lhe dizer o quando você sofrerá pelo meu nome. E Jesus então converte o cara. Ele de perseguidor, ele passa a perseguido, e ele se torna um dos maiores pregadores que a igreja já teve. No início sofreu muito, porque quando ele ia num lugar pregar a palavra, porque o judeu, quando ele entra no templo, ele entra de capuz ou com um manto. Então Paulo entrava, ninguém sabia que era Paulo. Aí alguém dizia: agora eu queria convidar o nosso irmão para partilhar a palavra. Quando Paulo tirava o capuz, meu filho, porta que passava 2, passava 30. Todo mundo sai correndo, desesperado. Eu penso: calma, gente, ele mudou não. Eu conheço a fama do cara, ele passa a espada mesmo, não vai sobrar ninguém aqui. Paulo custou a provar que ele tinha mudado, que ele era um novo homem. E Paulo começa a pregar para o judeu. E à medida que ele vai pregando para o judeu, ele viu que não ia dar samba ali. O judeu estava escutando, falou: você fala umas coisas aí até interessantes, mas quando você fala de ressurreição, que Jesus é o Messias, isso aí para nós não cola não, ó. Essa palavra sua não vai pegar aqui não. Paulo falou: não vai não? Jesus veio para vocês, vocês não querem, então Jesus vai para os pagãos. O que é que Paulo fez? Ele começou a viajar, visitando. O que é pagão naquela época? Quem não era judeu. E ele espalhou a palavra de Jesus por todo o mundo conhecido. E um lugar central do mundo na época era Roma. Por isso que se fala: todos os caminhos levam a Roma, porque naquela época todas as cidades, todos os lugares iam para Roma, porque era a sede do comércio. Então ali passava gente do mundo inteiro. O que Paulo fez? Começou a pregar em Roma, porque ele falando de Jesus em Roma, as pessoas iam levar essa mensagem para outras cidades. E se você não sabe, a maioria dos livros do Novo Testamento são cartas de São Paulo, que ele escreveu para várias igrejas. Carta de São Paulo aos Romanos, carta de São Paulo aos Tessalonicenses, carta de São Paulo aos Colossenses, carta de São Paulo aos Coríntios. Seria bom, né? Eu acho que todos vocês já o fizeram. Eu tenho certeza, gente, me desculpe a minha ignorância, eu tenho certeza que vocês já fizeram. Mas pode ser que alguém não fez. Então, se há alguém que ainda não fez, que eu duvido, fica o dever de casa. Comece a ler as cartas de São Paulo, que ele escreveu para você. Nós somos a igreja de Cristo, então ele está falando para mim. Leia as cartas de São Pedro, as cartas do primeiro Papa. Está na Bíblia, 1º e 2º Pedro, cartas lindíssimas. Aí você pega, meu filho, me ajuda aí, né? Você pega um católico, um católico, e fala com ele: o que São Pedro falou na sua carta? Não sabe não, pelo amor de Deus. O que São Paulo falou nas suas cartas? Gente, eu fico pensando, nós tínhamos que ter vergonha dos mártires. As pessoas entregaram a vida por Cristo, derramando sangue por Ele. Hoje, 2000 anos depois, nem as cartas dos apóstolos a gente conhece. Eu falo a gente para ser caridoso, que eu conheço. Tem gente que não conhece. O que Pedro escreve? Eu não sei. Não sabe, né, meu filho? Não sabe. O seu tempo é para Netflix, o seu tempo é mexer em WhatsApp,
O seu tempo é para cuidar do corpo, não tem tempo para cuidar do espírito. Então vamos conhecer aquilo que é nosso. São Pedro e São Paulo. Padre, o que é, minha filha? Eu sou devota de São Pedro e de São Paulo. Eu falo PP, Pedro e Paulo. Ô, devota do PP aí. Você conhece as caras? Você vê agora, né? Ô, devoto do PP, você já leu as cartas de Pedro? Não. Você já leu as cartas de Paulo? Não. Então o seu, meu filho, não é PP, é PV, é pouca vergonha mesmo, viu? Vai ler. Gente, brincadeiras à parte, é um tesouro. É um tesouro. E é nosso. Quando eu falo de Pedro e Paulo, estou falando de nós. Paulo, quando converteu, se transformou num pregador. Gente, a gente tem que aprender com Paulo como que prega. Todo pregador exímio da palavra, e eu estudo muito, tanto o Bíblia como a arte da oratória. Paulo tinha uma arte da oratória fantástica. Ele me ensina a pregar. Paulo não era chato, ele era altamente simpático. Ele chegava num lugar onde as pessoas não eram cristãs, ele olhava o que tinha de bom ali. Sempre tem alguma coisa de bom. Ele chegou num lugar e falou assim: olha, vejo que vocês são um povo muito religioso. É, Paulo, nós somos religiosos. Estou vendo tantos altares aqui, tem Deus para tudo. Olha, Deus do sol, Deus da lua, Deus da colheita, Deus do amor. Maravilha, gente. Vocês são religiosos. Estou feliz. Eu também sou muito religioso. Olha, estou vendo ali um altar vazio. Que altar vazio é aquele ali? Ah, Paulo, é o Deus desconhecido. Porque tem tanto Deus, vai que a gente esqueceu de algum, a gente já deixa o altar vazio para o Deus desconhecido. Aí Paulo: pois eu vim trazer para vocês uma boa notícia. O Deus que vocês não conhecem, eu conheço, e é Ele que eu vim pregar para vocês. Quem é esse Deus? Jesus de Nazaré. Ele fazia a pregação dele. Ele elogia primeiro, o povo acolhe e ele leva a verdade. Depois aqueles outros deuses foram destruídos, que são ídolos, e ficou o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Pedro e Paulo são as duas colunas da igreja. Pedro, o primeiro papa, a questão do governo. Paulo, primeiro pregador, a questão da palavra, a questão da missão. Por isso que nós devemos rezar sempre: Senhor, dai-me um coração de Pedro e uma boca de Paulo. Repitamos: Senhor, dai-me um coração de Pedro e uma boca de Paulo. Você que está comigo agora pelos nossos canais no YouTube, graças a Deus somos milhares aí. Vamos encher agora o chat. Vai lá, escreva aí: Senhor, dai-me um coração de Pedro e uma boca de Paulo. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a colocar essa frase aí. E você que está assistindo esta pregação, depois que ela já foi feita, que ela fica disponível aí no YouTube, escreva agora aí nos comentários: Senhor, dai-me um coração de Pedro e uma boca de Paulo. Escreva aí: dai-me um coração de Pedro e uma boca de Paulo. Ao terminar esta pregação, a minha sugestão é que você compartilhe este vídeo. Mande o link para sua família, para os seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, isso ajuda muito a divulgação da palavra de Deus pelo YouTube. E uma coisa especial, meus irmãos, especial para todos nós: precisamos semear a boa semente. Precisamos semear a palavra de Deus. Então convide as pessoas para conhecer mais a Sagrada Escritura. Convide os católicos que você conhece, da sua família, para que sejam católicos de verdade. Sair da ignorância, conhecer a Escritura, conhecer o catecismo, conhecer a vida dos santos. E fica uma sugestão: você terminou de ver agora a pregação da missa da manhã. Eu fiz um contexto histórico também de Pedro e Paulo.
terminando esta pregação, quem vai assistir depois que ela foi feita, assista a pregação seguinte, que é a pregação da missa da noite, que é totalmente diferente a pregação. À noite, eu vou trabalhar um texto de Bento XVI, onde ele explica por que nós falamos igreja católica, apostólica, una e santa, e por que ela é romana. Nós temos que entender isso também. E vamos passar a noite nas leituras da celebração, onde aquilo que aconteceu com Pedro e com Paulo haverá de acontecer com cada um de nós. Então é uma pregação só, dividida em duas, porque o tempo não dá para falar tudo numa pregação apenas. Então esta você segue depois na pregação seguinte. Louvamos a Deus por todos aqueles que têm aprendido, gostado de Bíblia, entendido aquilo que é nosso, aquilo que é católico, aquilo que é da nossa fé, para que sejamos realmente devotos de São Pedro e devotos de São Paulo. Não é igual aquela lá, devota do PP não, viu? É conhecer a palavra, ler as cartas de Pedro, conhecer as cartas de Paulo e fazer o que eles fizeram. Anunciar Jesus Cristo com a própria vida, com o próprio coração. Nós vivemos dias difíceis, até difíceis para a igreja também. Então pensamos neste dia a intercessão de São Pedro e São Paulo. Rezamos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo aqui de Divinópolis, Dom José Carlos, pelo seu bispo diocesano, por todos aqueles que continuam a missão de Pedro e de Paulo. E de maneira toda especial aos pregadores da palavra, aqueles que consagraram a sua vida para falarem de Jesus. E aqui, deixa eu puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Rezar por todos que pregam, mas de maneira toda especial por aqueles que estão nos meios de comunicação, que para muitos pode ser uma pompa, para muitos pode ser uma glória, mas é uma missão muito penosa, pesada e difícil. Então, rezar aí por todos os sacerdotes, por todas as religiosas, bispos, padres, irmãs, leigos consagrados, que nas TVs católicas, nos canais no YouTube, na internet em geral, estão ali sempre levando uma palavra de Jesus, sempre levando uma palavra do Santo Evangelho. Não é que essas pessoas não se cansem, como Paulo não se cansou. Que no final da vida, todos nós possamos dizer como São Paulo: combati o bom combate, a minha fé eu guardei, e agora eu termino a minha carreira. Esse é o meu sonho, que seja o seu sonho também. Que um dia que nós estivermos na frente de Jesus, que nós possamos dizer isso: terminei a minha carreira, combati o bom combate e guardei a minha fé. E a coroa da justiça estará reservada para cada um de nós. Louvamos a Jesus por esses dois presentes à igreja, São Pedro e São Paulo, as duas colunas da nossa fé. Ao Senhor Jesus, honra, glória, louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Enche o Espírito Santo. Conceda-nos, Senhor, um reavivamento, para que possamos profundamente amar a Tua esposa, que é a nossa igreja. Tira de nós toda frieza espiritual, todo cansaço, toda preguiça. Que tenhamos, Senhor, um coração abrasado de amor, como um dia esteve o coração de São Pedro. Que tenhamos uma boca profética, uma boca que anuncia Jesus, como São Paulo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a professar sempre que Tu és verdadeiramente o caminho,
que leva ao Pai, a vida que nos preenche e a verdade que nos conduz. Nós queremos, como São Pedro, dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós queremos, como Paulo, profetizar: Combati o bom combate, guardei a minha fé. Com a Tua graça, Senhor, nós seremos bocas de Deus no mundo, na família, na sociedade de hoje. Que sejamos sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Por isso nós pedimos novamente, nós cantamos: dai-nos, Senhor, esse Espírito e faça de nós novos Pedros e novos Paulos, e se necessário for, daremos a vida por Ti, Jesus, no poder do Teu Espírito. Vem, ó Espírito, em nome de Jesus. Que possamos abrir o coração a esse Espírito Santo, que possamos aceitar a renovação que Deus quer fazer no coração de cada um de nós. Que tenhamos vida e vida plena em Jesus, por Jesus, com Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, a minha alegria por estar ao vivo pela TV Evangelizar, levando agora a milhares de famílias uma palavra de esperança, uma palavra de fé, neste dia todo especial, neste dia que nos faz ter um coração mais quente, por sermos católicos, por sermos de Deus, por estarmos inseridos em Cristo pelo nosso batismo. Meus irmãos, na missa da manhã, que já presidi, nós falamos a respeito de São Pedro, a respeito de São Paulo, e agora, preparando para a nossa adoração, eu não podia deixar, porque eu não posso deixar de me referir a uma das homilias mais bonitas que eu conheço, do Papa Bento XVI, sobre São Pedro e São Paulo. Ele fez esta reflexão na Basílica Vaticana, no dia 29 de junho de 2005. Claro que eu não vou ler aqui o discurso do Papa, mas eu grifei algumas pequenas partes para partilhar com você. Meus irmãos, só se ama aquilo que se conhece. Por que tem muito ex-católico, hein? Ou não tem? Ah, você conhece, né? Ah, eu era católico. Por que existe ex-católico? Porque a falta de instrução faz com que o povo pereça, está na Bíblia. O que o meu povo está perecendo é porque ele não conhece. Gente, quem conhece não larga, quem conhece não troca, quem conhece não abandona. E aqui, o mea culpa, né? Mea culpa. Muitas vezes nós da igreja somos culpados pelo povo sair dela. Nós, sacerdotes, é que temos que formar o povo na Bíblia, na doutrina, ensinar o fiel católico o que é ser católico de verdade, mostrar para ele o que é catolicismo, o que não é catolicismo, o que ele deve fazer, o que ele não pode fazer. É missão do padre. E quando nós não fazemos isso, o rebanho se dispersa, o rebanho se perde. Ah, padre, isso que o senhor falou eu não concordo. Isso na igreja eu não aceito. Então, meu filho,
Dá um jeito na sua vida. Dá um jeito na sua vida. Jesus é uma proposta, não é uma imposição. Eles falam que a porta da igreja está aberta e por isso que o cachorro entra e sai. Não tem esse ditado? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Gente, a porta da igreja está aberta. Aqueles que querem entram, aqueles que não estão sentindo a vontade saem. Mas nós precisamos entender profundamente o que é ser católico. O que é dizer eu sou católico, apostólico, romano? A igreja una e santa. E Papa Bento XVI, maior teólogo do século, ele, na sua fala, ele nos dá alguns pontos para nossa reflexão, e penso ser importante dizer isso, para levar tudo isso para a nossa adoração. Então permita-me partilhar com você algumas colocações do Papa Bento. Ele vai dizer, primeiramente, São Pedro e São Paulo devem serem vistos pela igreja como duas grandes testemunhas de Jesus. Celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é dizer publicamente, é fazer publicamente uma solene confissão em favor da nossa igreja, una, santa, católica, apostólica. E antes de tudo, uma festa da catolicidade. É uma festa do catolicismo. E aqui vale a pena lembrar o que muitas pessoas não sabem. O que significa a palavra católica? Eu sou da igreja católica. O que significa? Você sabe? Você que é católico, vamos que se diz, né? Quando alguém te pergunta, o que significa o nome da sua igreja? Você sabe? Você sabe? Meus parabéns. Se não sabe, você vai aprender agora. A palavra católica significa universal. Então nós somos da igreja universal. A universal original, né? A igreja católica, ela foi fundada sobre São Pedro por Jesus para a salvação da humanidade, ou seja, para a salvação de todos os povos. Por isso ela é universal. Não é uma igreja só brasileira, uma igreja judaica, uma igreja francesa, não. É uma igreja para todos. Ela veio salvar a todos, igreja católica. Então celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar uma festa altamente católica, porque São Pedro e São Paulo são as duas colunas da nossa fé. E o Papa vai dizer: a catolicidade exprime só uma dimensão horizontal, a reunião de muitas pessoas na unidade, e exprime também uma dimensão vertical, só dirigindo o olhar para Deus. Só abrindo-nos a Ele, nos podemos tornar verdadeiramente uma coisa só. Então a igreja que é una, esta unidade da igreja, ela se dá horizontalmente com os irmãos e verticalmente com Deus. A igreja é a esposa de Cristo. Agora você não acha que Jesus tem 9, 10, 15, 60 esposas, né? Cuidado com isso aí. Então o Papa está nos ensinando que é para olhar para a cruz, para compreendermos o que é ser católico. A cruz tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. A dimensão vertical, eu me uno ao sagrado, eu me uno a Deus, eu me uno a Jesus. Na dimensão horizontal, eu me uno aos irmãos na fé. Catolicidade significa universalidade, multiplicidade que se torna unidade, e unidade que permanece, contudo, multiplicidade. Não é uma uniformidade. Eu gosto muito e admiro muito as forças armadas militar.
certamente, se eu não fosse padre, eu estaria nesta área. Quando você vê um desfile militar, vamos pegar o exército, a banda marcial na frente, militar, aí lá vem os soldados. Você olha assim, ó, a mão de todos, certo? A hora que um levanta o pé direito, todos estão levantando o pé direito. A não ser que você seja aquela mãe babona, né? A mãe babona foi ver o desfile de 7 de setembro e o filho era atirador. Aí todo o exército marchando, direita, direita, direita. E o filho dela não sabia, estava no esquerdo. Aí a mãe falou assim, olha lá, todo mundo marchando errado, só meu filho que está certo. Todo mundo está marchando errado, só o Juninho que está certo. Eu estou citando esse exemplo porque quando você vê uma tropa, você vê o todo. Ali há uma uniformidade, tanto é que eles estão com uniforme militar, todos iguais. Então levantou um pé, até bonito ver todos juntos. A igreja, o Papa está falando que a unidade, ela não acontece na uniformidade, ela acontece na multiplicidade. Gente, você nunca pensou que a igreja, ela tem coisas que parecem totalmente diferentes, mas é a mesma igreja? Você olha um grupo e fala, vocês aí, vocês são o quê? Nós somos vicentinos. E esse grupo aí? Nós somos da renovação carismática. E vocês aí? Nós somos do ECC. Ah, é casais, né? E vocês casais? Não, nós somos da equipe de Nossa Senhora. Ah, essa missa aqui como é? Nessa missa mais afogueada, o padre é mais jovem, é uma missa mais carismática. E aquela ali, o pessoal de batina, é uma missa mais conservadora, é em latim. Olha, gente, a igreja não se divide. Multiplicidade, coisas diferentes, mas é a mesma fé cristã católica. E quem que mantém esta unidade? Claro, o Espírito Santo de Deus. Mas aqui na terra é o Papa. O Papa é o ponto de unidade. Oh, gente, o meu sonho, claro, é um sonho bobo, né? Mas eu desejaria que todo católico fosse a Roma pelo menos uma vez. Ali você vê o que é igreja. O que é igreja universal? Você está esperando o Papa entrar, você está escutando francês, você está escutando alemão, está escutando japonês, está escutando inglês, bispos do mundo inteiro, cada placa, você olha a placa, você não sabe ler nada daquilo, aquelas letras, a igreja toda ali. E o Papa vai saudando em vários idiomas, então, uma igreja só, todos católicos. Uma vez, contar um caso aqui, né? Se não contar caso, sou eu. Quando eu fui a Roma, tadinho, eu caí de gaiato, né? Caí de gaiato. Porque aí a gente vai arrumadinho. Eu fui de batina, clésima, tudo arrumadinho. Estou sentado lá esperando o Papa. Aí lá tem um sistema de som na Praça de São Pedro. E anunciaram em italiano que estavam alguns padres para atender a confissão. Mas onde esses padres ficam? Tem umas colunas de um lado, umas colunas do outro. Então fica aquele tanto de confessionário e fica as bandeirinhas no confessionário. Aí você olha no confessionário, está lá, bandeira do Brasil, bandeira dos Estados Unidos, bandeira da Espanha. Então aquele padre que está ali, ele fala português, ele fala inglês e ele fala espanhol. Aí outro confessionário tem a bandeira da Alemanha, uma bandeira do Japão. Aquele padre fala alemão e japonês, não é? Só que o povo não entende, né? Aí falou que tinha alguns padres para atender confissão. Mas onde que esses padres estavam? Nos confessionários. Eu estou lá sentadinho, aí bato o meu ombro. Aí eu olho, uma mulher. Padre, tu me atende? Era uma portuguesa. Pois olha. Aí atendo aí, português de Portugal. Fiquei de pé e estou atendendo a ela. Aí eu vi que chegou mais uma. E atrás dessa uma chegou mais duas. Falei, meu Deus, vocês estão achando que sou eu.
Eu estou aqui, não estou aqui para... Mas a gente vai confessar. Atendi a primeira, aí veio a segunda, né? Buongiorno. Aí eu falei com a mulher, italiana, né? Buongiorno. Confessato. Falei, sim. Entendi, falei. Aí chegou uma outra lá que eu não entendi nada. Chegou e disse, falei, ó, não entendendo nada. Minha filha, eu não estou entendendo nada, mas você quer confessar? Manda ver. Falou, eu sou assim, ó. A hora que acabou, eu fiz para ela assim, ó. Foi chegando gente. Eu falei, gente, já que vocês estão aqui, eu vou atender a confissão, não tem problema não. Mas fica aqui só língua latina, viu? Quem fala português, espanhol, italiano. Fora isso, eu não sei não. E eu ainda falei isso, veio uma mulher falando inglês. O meu inglês é muito ruim, não é? Fater. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o que eu trouxe para a minha vida deste dia em Roma? O grupo achou fantástico, né? A gente tinha um retrato, a fila lá, o Papa está confessando em Roma, e eu querendo ver o Papa atendendo confissão. Gente do mundo inteiro. Uma igreja só. Uma igreja só. Pessoal dos Estados Unidos, pessoal de lugares da Itália, espanhóis, chineses, coreanos, todos ali para ver o ponto de unidade. E quem é o ponto de unidade? São Pedro, o Papa. Ali você sente o que é ser católico de verdade. Uma igreja presente no mundo inteiro, que congrega os filhos do mundo inteiro. Por isso que a palavra católica significa universal. E o Papa Bento aprofunda bem este tema. Este caso, achei muito interessante, que eu não fui ali para atender confissão, acabou que eu atendi umas 40 pessoas, com idiomas que eu nunca tinha ouvido, mas ali Deus entendeu a confissão das pessoas, receberam o perdão, né? O Papa cita aqui, com isso eu finalizo, Santo Irineu de Leão. Ele é do século II. E se alguém perguntar para você, quem foi o verdadeiro fundador da teologia católica? Quem que começou a pensar a fé católica? Foi Santo Irineu, lá no século II, não é? Ele escreve assim, olha que interessante. A igreja, espalhada em todo o mundo, conserva esta doutrina e esta fé com diligência, formando quase uma única família, a mesma fé, com uma só alma e um só coração, a mesma pregação, ensinamento e tradição, como se tivesse uma só boca. São diversas as línguas, segundo as religiões, mas a força da tradição é única e a mesma. As igrejas da Alemanha não têm fé ou tradição diversas, nem as da Espanha, da Gália, do Egito, da Líbia, do Oriente, nem as do centro da terra. Como o sol, criatura de Deus, é um só e idêntico em todo o mundo, assim a luz da verdadeira pregação resplandece em toda parte e ilumina os homens que desejam chegar ao conhecimento da verdade. Olha que bonito, o que Santo Irineu de Leão está falando. O sol é um só. Eu vejo o sol aqui do Brasil. Quem está lá na Argentina está vendo o mesmo sol. Quem está lá nos Estados Unidos está vendo o mesmo sol. É um sol só. E qual é este sol? A nossa fé cristã católica. Seja onde for que o cristão está no mundo, a fé é a mesma, a doutrina é a mesma, o ensinamento é o mesmo, cada um olha a partir de onde está, mas o sol é um. Meus irmãos, celebrar hoje São Pedro e São Paulo é professar a nossa alegria da catolicidade da igreja. E ao mesmo tempo o Papa vai puxar um gancho para falar sobre a igreja apostólica, a igreja que veio dos apóstolos, principalmente hoje Pedro e Paulo,
Pedro o governo, Paulo a pregação, as duas colunas do depósito da fé. Que possamos nos alegrar, meus irmãos, por sermos batizados católicos, por fazermos parte daquela igreja que tem um embrião lá em Jesus e que através de Pedro e Paulo chegou até nós hoje. Então, celebrar Pedro e Paulo não é só celebrar dois homens que foram santos, mas é celebrar as duas colunas que nos sustentam como cristãos católicos. Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Por isso que até hoje, quando você vai a Roma, e os prédios do Vaticano, que estão fora do Vaticano, nas portas, você vê duas chaves cruzadas. Você viu um prédio, tem duas chaves, pertence ao Vaticano. Amém? Que chaves que é essa? As chaves de São Pedro, que estão hoje nas mãos do Santo Padre, o Papa. Que nós possamos ter este amor à palavra, como foi São Paulo. São Paulo foi um pregador exímio. Ele não tinha vergonha de falar de Jesus. E como hoje muitos católicos têm vergonha de falar de Jesus. Não podemos ter vergonha. Onde quer que estejamos, claro, não sejamos chatólicos, né? Mas surgiu uma oportunidade, alguém pediu um conselho, alguém está precisando de uma palavra, ali você entra, ali você anuncia a mensagem do Evangelho. Eu rezo muito neste dia para mim, e aqui na missa eu pedi para as pessoas repetirem, e você pode rezar isso também. Eu sempre rezo: Senhor, dai-me um coração de Pedro e uma boca de Paulo. Por que um coração de Pedro? Para amar a igreja, para ser verdadeiramente um católico, mas não é católico de IBGE, católico de número, não, um católico que conhece a Bíblia, que conhece a doutrina, que ama a igreja, que adora a Eucaristia, uma devoção a Nossa Senhora. Uma boca de Paulo, falar, anunciar. E aqui eu vou deixar um dever. Eu não vou deixar dever não, mas agora eu vou deixar um dever de casa. Você que está comigo, você já leu as cartas de São Pedro e as cartas de São Paulo que está na Bíblia? Aí a pessoa fica: padre, eu sou devoto. Eu sou devoto de São Pedro e São Paulo. Na missa da manhã eu brincava com o pessoal aqui, né? Padre, eu sou devota de PP. PP. Que PP que é esse? Pedro e Paulo. Eu sou devoto de PP. Pois é, você aí, devoto de PP, você já leu as cartas de Pedro? Ah, não. Gente. Teve uma palestra que eu fiz uma vez, não vou te falar para quem não, senão eles vão falar que eu estou criticando. Mas eu falei sobre as cartas de Pedro. Você acredita, e escute essa, que alguém que estava no curso falou: padre, eu já ouvi falar das cartas de São Paulo, mas na Bíblia tem carta de São Pedro? Peraí, de onde essa pessoa saiu? Você é um ET, minha filha? Você é uma extraterrestre? Você não é, você veio do budismo, do shintoísmo, maometano? Você era o quê? Nem sabe que na Bíblia tinha a carta de Pedro. Quer dizer, não lê, né? Não lê. O tempo dela é ler 50 dons de cinza, 50 dons da pouca vergonha, isso ela lê. Mas a hora que fala da palavra, não lê. Meus irmãos, celebrar São Pedro e São Paulo não é só ficar falando viva Pedro e Paulo, não. É pegar a Bíblia, e ir lá o que Pedro escreveu, o que o primeiro Papa deixou para toda a igreja, quais são as cartas de Paulo, quais são as suas mensagens. Aí sim, nós seremos católicos fervorosos, nessas duas colunas, São Pedro e São Paulo. Os dois deram a vida por Jesus. Os dois derramaram o seu sangue, e este sangue fecundou toda a igreja. Compreende? Agora sim, sabendo dessas coisas, nós podemos ir para a adoração ao Santíssimo, levando tudo isso para um momento de oração.
Obrigado, Jesus, por Pedro. Obrigado, Jesus, por Paulo. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua igreja, professando sempre a nossa fé, numa igreja que é una, que é santa, católica e apostólica. Cantemos. Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Glória, 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 glória a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós estamos na presença de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele está no meio de nós. Nós podemos adorá-lo, nós podemos bendizer o seu santo nome, nós podemos glorificar a sua santa presença. E através da TV, através do YouTube, através dos meios de comunicação católica, o Senhor, Ele entra agora aí na sua casa. Você que nos acompanha agora, receba a visita de Jesus. Através da sua fé, através desta imagem
O Senhor no Santíssimo Sacramento, Ele chega até você. É por isso que neste momento, há muitos profissionais trabalhando atrás das câmeras, para que você receba esta visita, para que o Senhor chegue até você, para que Jesus verdadeiramente seja adorado, glorificado. E neste dia tão especial de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja, é que nós rezamos e aclamamos a Jesus Eucarístico. À medida que eu vou rezando, todas as vezes que eu disser eu vos adoro, o coração repita isso: eu vos adoro, eu vos adoro, eu vos adoro. Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Filho de Deus vivo, eu vos adoro, louvo, bendigo, glorifico e engrandeço de todo o meu coração. Confesso e creio com inteira e viva fé que estais nesse diviníssimo sacramento, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, encerrado de um modo altíssimo e maravilhoso. Meu Deus, com aquela adoração que se deve à vossa divina majestade, eu vos adoro. Pão vivo, que descesses do céu para dar vida ao mundo, eu vos adoro. Venerável sacramento, que sois tesouro de todas as virtudes e graças, eu vos adoro. Sacrifício santíssimo, que aplacais a Deus e santificais as almas, eu vos adoro. Verdadeiro corpo e sangue do meu Senhor Jesus Cristo, nascido às puríssimas entranhas da Virgem Maria, eu vos adoro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, eu vos adoro. Maravilhoso sacramento de amor, que sois vida dos Espíritos e precioso manjar dos anjos, eu vos adoro. Altíssimo mistério da fé católica, eu vos adoro. Deus escondido e Salvador nosso, eu vos adoro. Hóstia santa e cálice de bênçãos, eu vos adoro. Diviníssimo sacramento, que sois memorial e compêndio das maravilhas de Deus, eu vos adoro. Divino viático dos enfermos, que sois remédio imortal saudável, eu vos adoro. Ó meu Jesus, esplendor da glória do Pai, eu vos adoro. Divino Verbo e sabedoria eterna, eu vos adoro. Divino alimento, pelo qual os filhos dos homens se tornam filhos de Deus, eu vos adoro. Pão vivo, por virtude do qual o Criador se une à criatura
e o homem mortal se eleva para o céu. Eu vos adoro. Fonte perene de celestiais delícias, eu vos adoro. Refeição espiritual das almas castas e devotas, eu vos adoro. Ó coração de meu Jesus, que meu coração vos ame, que meu coração vos ame. Vamos repetir juntos. Você de casa, repita alto, solte a tua voz comigo. Ó coração de meu Jesus, Ó coração de meu Jesus, que meu coração vos ame, que meu coração vos ame, que meu coração vos agrade, que meu coração vos agrade, que meu coração suspire por vós, que meu coração suspira por vós, que meu coração vos adore, que meu coração vos adore, que meu coração vos admire, que meu coração vos admire, que meu coração seja vosso, que meu coração seja vosso, que meu coração esteja em vós. que meu coração esteja em vós. Ó coração de meu Jesus, Ó coração do meu Jesus, que o meu coração que o meu coração seja algo para vós, seja algo para vós, e por mais desprezível que seja, e por mais inocente que seja, ache graça diante de vós, ache graça diante de vós, e seja aceito ao oferecer-vos e seja aceito ao oferecer o sacrifício que mais vos agrade. o sacrifício que mais vos agrade. Amém. Amém. Eu vos adoro. Eu vos Eu vos adoro. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Meus irmãos, está faltando adorações assim, né? Adorar a Jesus. As pessoas pedem e elas não adoram a Jesus. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu coração, os meus problemas, as minhas dificuldades, mas acima disso, eu vos adoro. Eu vos adoro. Eu vos adoro. Meus irmãos, o pessoal da filmagem vai fechar aqui nas rosas. Olha aí na sua casa o que significa a Igreja Católica, o que significa ser católico. Imagine este arranjo somente com cores verdes. Perdeu a beleza? Imagine este arranjo só com flores brancas. Por mais belo que fosse, qual é a beleza de um arranjo como esse? A multiplicidade das cores, a multiplicidade das formas. Nós temos umas florzinhas brancas, eu não sei nome de flor, né? Mas nós temos umas florzinhas brancas pequenininhas aqui, bem pequenininha. Temos umas rosas também tão bonitinhas, pequenininhas. Temos amarelas pequeninas. Temos as brancas maiores. Temos lírio. Temos rosas, flores rosas. Temos um matinho aí para dar um preenchimento no arranjo. E olha que beleza de arranjo. Meus irmãos, a igreja, ela é bonita, e ela é católica, e ela é universal, porque ela reúne pessoas diferentes, movimentos diferentes, equipes diferentes, mas que formamos uma unidade. E a igreja é bela porque una, porque é santa, porque é católica, porque é apostólica. E neste belo arranjo que é a igreja,
você faz parte, você está aqui. E hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, nós queremos agradecer a Jesus por ter nos escolhido para estarmos com Ele. Nós que fomos batizados, nós que participamos desta igreja, nós somos membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra nos diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Eu que vos escolhi e vos designei para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então você que está conosco agora, pessoas espalhadas por todo o território nacional e além fronteiras, você faz parte desta igreja, você é esta igreja. E no dia de hoje nós queremos isso. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Dai-nos um coração petrino, dai-nos uma boca paulina, que a nossa fé possa estar nessas duas colunas que nos levam ao coração de Jesus, caminho, verdade e vida. E nós queremos professar, Senhor, a nossa fé. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, uma só fé, uma só liturgia, um só governo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Louvores e glórias a ti, Jesus. Convido você a apresentar ao Senhor agora os objetos que você deseja abençoar. Pode pegar também a sua água, o seu copo, a sua garrafinha, para o momento de bênção. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos abençoar cada família que agora está conosco, cada casa que reza agora conosco. Abençoe, Jesus, essas peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas. Abençoe, Senhor, fotos de família, pessoas enfermas, com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, solidão. E abençoe esta água, para que, ingerida, aspergida, possa recordar o nosso batismo e nos livrar de todo o mal. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar um pouquinho da sua água. Agora, a bênção do Santíssimo Sacramento. Convide a sua família para esta bênção. O Senhor, neste momento, realiza curas e milagres, sinais e prodígios, porque Ele está vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar.